Senhor meu Deus, maravilhoso, bom dia. Senhor Jesus, maravilhoso, bom dia. Senhor Espírito Santo, maravilhoso, bom dia. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar um testemunho da minha vida. Amém. Para os irmãos. Porque é assim que o Senhor tem transformado a minha vida desde que eu entreguei a vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? A mensagem diz assim: Senhor, eu sou o testemunho vivo das tuas maravilhas. O Senhor me visitou no meu leito de enfermidade. Ouviu a minha oração e desde aquele dia a minha vida mudou por completo. Passei a enxergar o trabalho do Senhor na vida dos teus servos, homens e mulheres que amam fazer a obra do Senhor. Quando enfermo, me enviou a palavra viva, a palavra que liberta, a palavra que consola toda a alma sofrida. E também enviou recursos em alimentos até o dia em que me restaurou a saúde perfeitamente. Passei pelas águas, me entreguei a ti e tudo mudou em minha vida. Casei com uma mulher que teme ao Senhor. Ela se alegra comigo. O nosso alimento pela manhã é a palavra do Senhor. E nela meditamos e falamos a respeito de tua bondade. E nos alegramos em servir ao Senhor todos os dias. Sem a direção do Senhor, não prosseguimos em frente. Pois a tua palavra é o caminho seguro até o final de cada dia que vivemos. Amados de Deus, esta é uma verdade da minha vida, amém? E eu estou compartilhando para você refletir em sua casa. Porque foi exatamente desta forma que o Senhor mostrou quem que Ele é na minha vida. Antes mesmo de eu passar pelas águas e dizer a Deus: eu aceito teu Filho como o único e suficiente Salvador da minha vida. Antes de eu ditar estas palavras, o Senhor me guardava. Amém? O Senhor ouviu a minha oração e me guardou e mostrou a beleza da sua santidade, cuidando de mim naquele leito. Amém? Eu já contei esses testemunhos para os irmãos. E dentro de 18 dias o Senhor restaurou a minha saúde por completo. Amém? Ele enviou os servos dele, levando a palavra viva, a palavra que liberta.
e também levando alimento físico, porque eu não conseguia trabalhar. O Senhor me guardou no meu tempo de escassez. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E eu quero deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 12, onde o título da mensagem vai dizer assim: o tríplice testemunho sobre Cristo. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Então vamos refletir nesta mensagem que nos dá a vida enquanto a lemos. Amém? Esta mensagem que nos purifica enquanto a lemos e meditamos e praticamos aquilo que ela está ensinando. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, vamos refletir nesta mensagem. Versículo 6 diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, eu comecei esta mensagem dizendo aos irmãos que eu sou testemunho vivo das maravilhas de Deus, e que o Senhor me visitou no meu leito quando eu estava enfermo. Amém? E desde aquele dia a minha vida mudou por completo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E o Senhor continuou me abençoando a minha vida. E todas essas etapas que eu passei, tudo o que eu tenho em meu coração é exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, bendizer o nome de Deus todos os dias da minha vida. Amém? Porque Ele me tirou daquele leito, Ele me deu saúde, Ele me deu uma nova vida. Amém? É como eu disse aos irmãos, casei com uma mulher que teme ao Senhor. Ela se alegra comigo, e o alimento dela
junto comigo pela manhã é a palavra de Deus. E nela meditamos e falamos a respeito da bondade de Deus para com todas as pessoas. E nos alegramos em servir a Deus. Amém? Nós nos alegramos em servir a Deus com todo o nosso coração. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Amém? E comece a lembrar de tudo que o Senhor fez na sua vida. Esquece os momentos de dificuldade que você passou. Lembre dos momentos que Deus Ele estava te tirando. Amém? De todas estas armadilhas que o mundo preparou. E uma coisa eu te digo. Você terá motivos e motivos e motivos para glorificar e exaltar a Deus todos os dias da sua vida. Amém? Você se fortalecerá. Amém? Porque você sabe que o que Deus fez na sua vida, homem nenhum na terra jamais fará. Amém? O nosso Deus maravilhoso, Ele nos dá saúde e Ele nos dá a condição física, porque Ele não deixou faltar alimento em minha casa. Ele não deixou faltar a palavra na minha casa. Ele enviou os servos dele para falar da tua palavra. Amém? Ao meu coração. E enviou pessoas com recursos para levar alimento nos dias em que eu estava enfermo, até eu ter a saúde restaurada. Amém? Enquanto eu estava enfermo, Deus cuidava de mim e não deixou faltar nada em minha casa. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E quando eu recuperei a minha saúde, voltei a trabalhar com muita alegria. O meu coração só queria uma coisa e quer até hoje: continuar exaltando e glorificando a Deus com todas as minhas forças, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? Esta é a mensagem que eu quero compartilhar com você. Eu espero que esta mensagem ela possa te alertar para os feitos de Deus que Ele tem feito em sua vida, para você valorizar a cada minuto que você tem vivido nesta terra, glorificando e exaltando o nome de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.